Olá, meu querido, minha querida, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida. Eis-nos aqui mais uma vez, prosseguindo em nossas reflexões do apóstolo Paulo na carta a Timóteo, um dos seus grandes e extraordinários obreiros. E nós temos sempre passado por essa carta fazendo algumas reflexões voltadas a todos aqueles que nós denominamos vocacionados. Então, mais uma vez, vocacionados são todos os chamados, são todos os escolhidos, são todos os salvos, são todos aqueles que estão na seara do Senhor e que por Ele foram capacitados com algum talento, com algum dom, com alguma capacitação da qual Deus graciosamente chamou para cooperar com Ele na sua grande obra. E eu quero, mais uma vez, refletir com você. Vez ou outra a gente traz aqui algumas nuances sobre pregação, sobre texto bíblico, mas prosseguimos nessa reflexão do apóstolo Paulo na carta a Timóteo. E hoje eu quero ficar no capítulo 4, verso 10, nessa sequência, e quero falar com você sobre vocação da qualidade. Por que falar sobre vocação da qualidade? Porque quando nós estudamos administração e a minha formação, uma das matérias que nós aprendemos, um dos pontos que nós aprendemos é sobre gestão da qualidade, significando dizer que todo aquele que é um administrador, ele precisa buscar alguns caminhos dessa qualidade de administração. E eu quis trazer esse ponto refletindo no verso 10 do capítulo 4 de 1 de Timóteo, que exatamente vai mostrar para a gente 3 direções de uma vocação de qualidade. E antes de refletir, eu peço a você mais uma vez, você que está aqui no Instagram comigo, você curta, você comente, você nos ajude a fazer com que compartilhe, né, que essa live, que esse vídeo, que essa gravação chegue a tanta gente. Nos ajude a ser esse multiplicador. Ao mesmo tempo, você que está comigo no YouTube, se inscreva também. Embaixo você vai encontrar escrito aí inscrever-se. Você se inscreve, aí vem um sininho, você clica no sininho que você sempre vai ser notificado quando coisa nova for colocado. Comente também, curta e compartilhe. E você que está no Facebook, porque é uma outra rede que nós estamos também compartilhando a mesma reflexão, você também possa nos seguir se inscrevendo nas outras plataformas também. Então vamos lá, o texto diz assim: pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. É muito lindo, muito maravilhoso quando você encontra o apóstolo Paulo orientando a esse obreiro, orientando a este jovem, orientando a este servo do Senhor e do Reino a respeito do ministério. E, é claro, os versículos anteriores a gente já veio desdobrando. Mas aqui há uma tríade para que a vocação ela seja uma vocação de qualidade. Ela seja uma vocação verdadeiramente qualitativa antes de ser quantitativa. Que ela seja uma vocação que realmente, verdadeiramente, ela possa alcançar o seu propósito. E a primeira coisa que esse texto diz é que toda vocação de qualidade ela tem que ter um propósito. Porque quando o texto começa dizendo é para este fim, é para este fim. Depende da sua versão, talvez esteja diferente, mas para este fim. A Nova Almeida Atualizada diz para este fim. Toda vocação ela tem um propósito. Toda vocação ela tem um fim. E eu e você, como aqueles que fomos chamados por Deus, vocacionados por Deus, precisamos saber e entender sempre que há um fim, há um propósito. E eu preciso saber que propósito é. Eu preciso saber esse para quê. Eu preciso saber que fim é o fim no qual eu preciso chegar. Senão eu vou ser sempre alguém muito perdido naquilo que faço, naquilo que realizo no reino de Deus, na obra do Senhor, e automaticamente naquilo que eu sou. Então eu e você precisamos saber que fim é o fim do ministério que você foi chamado para fazer. Que fim é o fim, que propósito é o propósito, que alvo é o alvo
daquilo pelo qual Deus te chamou para fazer e você faz. Porque senão você parece, não sabendo que fim é, você nunca chega ao fim, porque nunca sabe que fim que é. Você nunca se sente realizado. É quando Paulo também, lá na segunda epístola a Timóteo, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pronto, para alguém dizer que combateu um bom combate, mas ele acabou, ele terminou, é alguém que sabia qual era o fim. E que soube quando chegou, e que soube quando alcançou, que soube quando terminou. Segunda coisa que Paulo vai dizer, como uma vocação de qualidade, é o método. É o método que a gente faz, o que precisa ser feito. Primeiro é o propósito, quando ele diz para este fim. Mas ele diz assim: para este fim é que nós nos esforçamos, é que nós trabalhamos, é que nós nos desdobramos, é que nós nos dedicamos, é que nós nos sacrificamos. Qual o método pelo qual eu chego ao fim? No reino de Deus, muitas vezes esse método ele quase que é o principal, e em geral é o que quase todo mundo por ele passa, ele exerce. Que método é um método que eu estou utilizando? É esse como eu faço para chegar ao fim, para chegar ao propósito, para alcançar o alvo. E olha, queridos, quando a gente está falando de método aqui, eu não estou falando de método de técnicas, por exemplo, de trabalho em si. Eu estou falando mais do espírito do trabalho. Eu estou falando muito mais do espírito da vocação. E aí, seja qual for a técnica que você vai usar, estratégia que você for usar, mas todas elas vão exigir de você esforço. E esse é o método principal de qualquer vocação. Paulo está dizendo que essa vocação, para ser uma vocação de qualidade, ela tem que ser uma vocação com propósito, e que você sabe que propósito que é, e ela tem que ser uma vocação cujo método seja um método que exige de você esforço. Não é nada fácil, não é nada de qualquer jeito, não é nada de qualquer maneira, não é nada à la vante, é simplesmente com esforço. Tem que haver da sua parte, tem que haver da minha parte, de todo vocacionado, o mínimo de esforço para alcançar o que precisa ser alcançado, para alcançar o que necessita ser alcançado. Então, esforço, esforço, esforço. Mas a terceira coisa que Paulo vai dizer é que a qualidade de uma vocação, ou uma vocação de qualidade, ou da qualidade, ela não só é uma vocação com propósito, tem um fim, ela é uma vocação de um método, como é que se faz para chegar a esse fim, mas ela tem um porquê, ela tem uma razão, ela tem um porquê específico. Porquê desse fim e desse método? Porquê dessa vocação? Por que eu faço o que eu faço? Qual é a razão principal que me leva a ser quem sou e fazer o que faço? Isso é uma das coisas que tem faltado muito em muitos ministérios, em muitos obreiros. É uma coisa que tem faltado, Deus sabe, né? Na vida de tanta gente. E tanta gente que infelizmente tem sido dessa gente que não tem de modo algum visto essa razão como razão principal. E aí está a grande questão: qual é a razão do seu ministério? Qual é a razão do seu chamado? Qual é a razão de você ser quem Deus chamou para ser? Qual é a razão de você fazer o que Deus te chamou para fazer? Por isso que 1 Timóteo 4,10 vai dizer para a gente sobre essa vocação da qualidade. Propósito tem um fim. Método, ele diz, nos esforçamos. Mas ele diz assim: por causa da esperança no Deus vivo e Salvador de todos, e principalmente dos que creem. Então, qual é a razão da vocação que Paulo vai deixar claro aqui para Timóteo, para quem quer que seja? É que a razão é porque existe uma esperança no Deus vivo, no Deus Salvador, no Deus que é Salvador de todos e principalmente dos que creem. De todos, porque Deus oferece a todos. Deus é Salvador em potencial de todos. Deus se sacrificou para todos. A cruz é para todos. Porém, só aqueles que creem é que de fato desfrutam desse resultado. Então eu e você precisamos entender que a razão do meu ministério não pode ser posição. A razão do meu ministério não pode ser
meu nome, sei lá onde. Não pode ser fama, não pode ser financeiro, não pode ser qualquer que seja a razão pessoal e particular. A razão do meu ministério tem que ser essa da esperança, essa da certeza de um Deus que é vivo e de um Deus que é salvador. E é salvador de todos, principalmente dos que creem. Ou seja, a razão principal de qualquer vocação é o próximo. A razão principal de qualquer vocação é alcançar outros. A razão principal de qualquer vocação é a esperança de que esse Deus vivo, que vivo é e continua sendo, é salvador. É salvador de todos, mas principalmente daqueles que creem. Essa é a palavra de Deus para a tua vida, vocacionado na noite deste dia, ou na hora que você estiver assistindo, no momento que você estiver me ouvindo, e que a bênção do Eterno esteja sobre ti. E continuo o meu apelo a você, se inscreva no meu canal, no YouTube, e clica no sininho para você ser notificado de novas postagens, compartilhe, curta, nos ajude a fazer com que essas redes elas entendam que o que está sendo colocado é importante e que vai chegar para muita gente. Aqui no Instagram você também curta, você também seja seguidor, que você comente, que você compartilhe. No Facebook não seja diferente. Também você possa comentar, você possa curtir e também nos permitir chegar a tantos outros compartilhando também. Deus te abençoe.